Olá, está no ar o Perfil, o programa que apresenta a você os vereadores da cidade de Barueri. Hoje a nossa conversa é com Levi Gobert, que está em seu primeiro mandato aqui na Câmara como vereador e vai contar um pouco pra gente da sua história de vida. Lembrando que essa é a segunda temporada do Perfil e que você pode conferir todos os episódios da primeira temporada lá no nosso canal no YouTube. Então acessa lá youtube.com/Câmara Barueri para você conferir todos os episódios da primeira temporada. Agora sim, vereador Levi Gobert, obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que te agradeço, Erickson. Parabéns pela iniciativa, pela oportunidade da gente estar contando um pouquinho da nossa história. Vai ser muito bom apresentar um pouco, né, da sua história de vida. Poxa. E falar da sua trajetória política também, que está só começando. Verdade. Essa história começou em 85 aqui em Barueri mesmo. O senhor é barueriense de nascimento. Exatamente. Nasci na cidade de Barueri. Morei muito tempo aqui no bairro do São Silvestre, uns 25 anos. Depois casei, né? Casei muito jovem, fui morar no Silveira. Fiquei mais uns 10 anos lá. Agora voltei para o São Silvestre de novo, que é o bairro onde cresci, nasci e trouxe voltei. A família de volta para as origens. Exatamente, o bom filho a casa torna. Então aproveita a oportunidade para apresentar a sua família, quem é a sua esposa, seu filho. Bom, eu sou casado com a Bruna, o meu filho é o Guilherme, meu filho vai fazer 20 anos agora, já tá moço, já tá um rapaz. Casei, que nem falei para você, casei muito jovem, conheci a minha esposa na escola. Foi um dos motivos que me levou até o Silveira. Conheci ela, eu tinha 19 anos de idade, casei com 20. A escola aqui em Barueri também? Aqui em Barueri, no Mirtz. Eu fiquei uma boa parte da minha vida estudando aqui no centro. Estudei pouco ali no Engenho Novo, estudei 6 anos, que foi no Jorge Augusto de Camargo, 4 anos, que é o antigo Engenho Novo 2, né, que hoje é o Jorge Augusto, e no Colômbia, que hoje é o Sandro Luiz Braga. Estudei 2 anos lá. Aí a mãe achou melhor a gente vir para a região central. Isso para estudar, morava lá, mas vinha até aqui para estudar. Exatamente. Aí eu vim na 6ª série para cá, do ensino fundamental. Fundamental não, do 6º ano. Na época chamava ginásio. Hoje é Fundamental 2, mas na nossa época era ginásio. É isso aí. E como é que era essa infância lá na região do Engenho Novo? Como era o Engenho Novo antes, para quem não conhece, para quem só conhece agora? É, né? Verdade. Não só Engenho Novo, né, mas eu vou falar especificamente de lá, cresceu muito. Quando eu tinha lá, eram poucas casas, o asfalto tinha acabado de estar chegando naquela região. E eu lembro uma coisa que me marca muito. A gente tinha bastante área de lazer porque tinha muito terreno baldio. Hoje a gente não encontra mais na cidade. Coisa mais rara é achar um terreno. Exatamente. Em frente da minha casa tinha um campo de futebol que a gente passou a infância toda brincando. Então, bem de frente, janela, campo. Então, isso é uma coisa que eu lembro bastante. A gente veio de uma família simples, né? E a maioria dos amigos daquela época ainda moram no mesmo bairro. Então, você vê que é um bairro de moradores antigos, de moradores que moram lá uma vida inteira. Então, hoje a maioria das amizades que eu tenho lá é de 40 anos praticamente. Isso dá um clima quase interiorano para a região, né? Porque todo mundo se conhece, cresceu na rua ali, é muito parecido com a vida que as pessoas levam no interior do estado. Exatamente. O São Silvestre ele é um bairro, apesar do Engenho Novo ser bem amplo, bem grande, o São Silvestre em si é um bairro pequeno. Hoje, não vou falar para você que a gente conhece 100% por nome, mas uns 70%, 80% devido a esse ar interiorano que você falou, a gente conhece por nome cada morador. Cresceu todo mundo junto ali. E agora, como é o Engenho Novo que o seu filho conheceu, né? Que o seu filho já é moço, mas enfim, passou uma parte da vida ali também. Mudou muito, que nem eu te falei, já não tem mais esse terreno baldio, foi ocupado por grandes obras que o nosso governo fez lá, um governo que trabalhou muito pela nossa cidade, pelaquela região. As escolas que eu estudei eram um prédio bem mais antigo. Hoje são prédios modernos. O Jorge Augusto de Camargo acabou de inaugurar há pouco tempo, é uma escola linda. Hoje a gente tem um complexo, antes não tinha o ginásio, o complexo lá, era uma quadra. Então, até hoje, porque a população cresceu muito também, aí com isso o governo, o poder público tem que chegar com a estrutura para atender essa quantidade de pessoas. Com certeza, a gente está tendo muita construção vertical, muitos apartamentos chegando na região. Então a população vem crescendo cada vez mais. E quem não quer morar em Barueri, né? Isso é verdade. E seu filho já é rapaz, né? Se está na casa dos 20 anos, ele pretende continuar morando aqui na cidade? Ele leva jeito para a política? Como é que o senhor vê aí o futuro dele? Bom, eu queria muito que ele tivesse aqui comigo na política, mas meu filho não leva muito jeito, não. Ele está na área privada, né? Ele faz ciência da computação e trabalha na área.
Então, hoje ele não pretende ingressar na área política, não. Me ajuda quando eu preciso, mas não é uma coisa que ele tem em mente. Não é a vocação dele, aparentemente. Mas está numa boa área, na área de tecnologia é fantástico, o campo de trabalho é vasto. É um bom menino. Que bom, isso é muito bom. E como é que começou essa sua trajetória na política? Eu sei que o senhor trabalhou como assessor de vereador por muito tempo, mas antes disso, como é que se deu esse início? Então, eu recebi um convite na época para ajudar o Dr. Antônio. Foi pelo próprio Robertinho, a qual eu fui assessor 8 anos aqui na Câmara Municipal. Só para a gente localizar as pessoas, Dr. Antônio foi vereador aqui na Câmara de Barueri, Robertinho também foi vereador, para quem o vereador Levi Gobert trabalhou. Exatamente. Né? O primeiro convite que eu tive foi através do Robertinho, conheci o Dr. Antônio, e a gente ajudou o Dr. Antônio naquela eleição. Ele foi um dos mais votados na cidade naquela época. Depois o Robertinho veio o candidato, como ele já tinha me apresentado o Dr. Antônio, eu segui com o Robertinho se elegeu vereador também. Fiquei 8 anos nessa casa, onde aprendi bastante, aprendi como é importante a política na vida das pessoas, porque a política feita com responsabilidade, ela muda sim a vida das pessoas. E aqui para mim foi uma escola. E hoje, graças a Deus, estou no meu primeiro mandato, um mandato que eu procuro fazer com muita humildade e responsabilidade. Esse seu início que você fala, ajudou na eleição, era como cabo eleitoral mesmo, indo pra rua, pedindo voto. Exatamente, nada formal. Gastando sola de sapato e saliva. Sola de sapato, exatamente. Aí foi em 2012, né, que o vereador ganhou a primeira eleição, aí eu vim trabalhar com ele aí já assessor. Formalmente como assessor já no formalmente, gabinete. Exatamente. Aí fiquei 8 anos aqui, graças a Deus fiz bastante amigos. E eu vim aqui na casa antes de se tornar vereador. E o legal é o legado que você deixa como pessoa. Ver os funcionários, o carinho por mim, falando, Levi, um dia você vai vir aqui, mas você vai chegar aqui como vereador. E eu vendo isso aí se cumprindo hoje, para mim é muito legal, muito bacana. Quer dizer, já viam no assessor um potencial para alçar novos voos ali. Exatamente. Eu sempre gostei muito, muito de... Tudo que eu faço na minha vida, eu procuro fazer da melhor forma possível. Eu tento ser o melhor. E não é diferente na política. Sempre tentei tratar as pessoas, a população com o maior respeito, trabalhando duro para, de alguma forma, impactar na vida delas positivamente. E eu vi que isso deu resultado. Hoje, graças a Deus, com a ajuda de Deus, com a permissão de Deus e com a confiança da nossa população, eu estou no meu primeiro mandato. Mas esse caminho não foi fácil, né? Sua primeira tentativa lá em 2020 como candidato já a vereador, o senhor teve 1.388 votos. Exatamente. Mas não foi suficiente para se eleger. Isso, em 2020 eu vim, fiquei de primeiro suplente, né? Tive essa votação, que foi uma votação expressiva. Para quem estava começando, exatamente, né? Eu fiz 6 meses de campanha, eu estava vindo de um gabinete, saindo de um gabinete, então foi uma campanha rápida, que eu vi ali que eu estava no caminho certo, porque não é fácil você ter 1.388 votos. Então, foi muitas pessoas que acreditaram no meu trabalho. E já serviu como combustível para continuar trabalhando nos 4 anos seguintes para a próxima eleição. Não tenha dúvida disso, com certeza. Até no dia que foi a apuração, eu fiquei muito feliz com a minha votação. Algumas pessoas eu vi um pouco triste, algumas até chorando. Eu falei, não, a gente não tem motivo para chorar. Foi uma primeira eleição que eu disputei e a gente teve 1.388 votos. 1.388 pessoas acreditaram no meu trabalho. E vencer na primeira disputa eleitoral é algo raríssimo, a não ser que você tenha um padrinho político muito forte, né? Alguém que realmente impulsione sua campanha, mas fazendo campanha sozinho, como o senhor falou que fez, é muito difícil vencer na primeira disputa, né? É difícil, é o que você falou. Naquela ocasião eu não tinha um padrinho político, eu não vim de uma família política, então tudo é uma dificuldade muito grande. Não vim de uma família com um grande poder aquisitivo, que também acaba te ajudando, te impulsionando na campanha, mas mesmo assim a votação foi expressiva. Já na segunda eleição, graças a Deus, eu continuei o trabalho, continuei com o grupo político e eu tive também a felicidade de ter alguns apoios muito importantes, não só na política, como na minha vida. Foi o caso do Rubens Furlan Filho, né, que foi do Rubinho. Ele me ajudou muito nessa segunda campanha. Filho do ex-prefeito Rubens Furlan, que nos deixou há pouco tempo, né? Exatamente. Ele deixou um legado, não apenas, como eu te falei, político, como um amigo. Então é um cara que marcou a minha vida, deixou um legado positivo, um legado de muita saudade também.
A gente já vai chegar nessa eleição, vereador, em que o senhor foi eleito, mas eu queria voltar só um pouquinho atrás, que o senhor falou que a eleição de 2020 foi muito difícil, né? Teve muita dificuldade para conseguir 1.388 votos, mas na segunda eleição, ainda que o senhor tenha sido vencedor, foi eleito vereador, mas o caminho também foi complicado, né? Teve 2 sustos aí no meio do caminho. Eu queria que o senhor contasse, para quem não conhece a história, o que aconteceu antes de o senhor ser eleito vereador. É verdade. No Parque Viana, faltando 3 meses, eu tive uma queda de uma laje de 6 metros. Há 3 meses da eleição. Isso. Caí, tive uma lesão no quadril e fiquei algum tempo parado. Quando eu estou me recuperando, faltando 2 meses para a eleição, isso 1 mês depois desse primeiro acidente, eu fui atropelado na Avenida Capitão Francisco César por uma moto. Aí tive uma quebra do plator tibial, tive que passar por cirurgia, colocar alguns pinos, umas placas, e fiquei sem poder fazer a campanha diretamente com o povo, na rua. E a campanha estava na fase final ali, na reta final. Exatamente, foi justamente a hora que decide uma eleição. Mas também, para minha surpresa, tudo é permissão de Deus. Eu tive uma surpresa mas muito agradável na minha vida, que foi a minha esposa, a atitude da minha esposa de tomar a campanha. Toda a minha agenda foi feita por ela, que não é que ela não gostava, ela não se envolvia politicamente, mas devido à necessidade, partiu dela isso, essa necessidade de ela assumir essa agenda. E vou te falar, viu? Hoje eu estou preocupado. Deu conta do recado? Botou medo no vereador? Poxa, não sei não, hein? Da próxima eu fico preocupado, já falar, você vai ter que me apoiar. Mas deu certo, chegou na urna, 3.027 votos, e aí finalmente eleito vereador. Se lembra desse momento? Nossa. Onde o senhor estava? Como é que foi quando chegou a notícia da eleição? Lembro. A gente se reuniu no escritório que a gente tem no Engenho Novo, e quando a notícia veio, eu esperava um bom resultado, mas devido a tudo que me aconteceu, devido a esses acidentes, a gente fica assustado. E na eleição, a minha esposa teve uma ideia que eu acho que fez uma diferença muito grande na campanha. Como eu não podia estar nas casas devido a eu estar operado, a minha esposa ela fazia as visitas, as reuniões, e ela fazia aqui mais ou menos uma reunião online comigo. Ela me chamava de vídeo, até para as pessoas entenderem, as pessoas que não tinham muito acesso à minha pessoa, que não sabiam o que estava acontecendo, entenderam o motivo de eu não estar presente naquela reunião. E isso fez uma diferença muito grande. A gente teve um bate-papo virtual. Lembrando ali os tempos terríveis da pandemia, era quase um comício virtual, né? Exatamente isso. Então isso também foi fundamental, porque de certa forma ela conseguiu me colocar dentro da casa das pessoas. E as pessoas viram sua situação, entendiam, claro, por que era a sua esposa e não o senhor quem estava lá, né? Agora, terminando a última pergunta que você fez, é um sentimento maravilhoso de você ver um sonho que você lutou, que você almejou, se tornando realidade. E, por outro lado, também é uma responsabilidade muito grande, que foi 3.027 pessoas que acreditaram em mim. Eu fui o candidato mais votado do bairro do Engenho Novo, da região ali. Então isso, ao mesmo tempo que é uma gasolina, é um combustível, também é uma responsabilidade de fazer um bom trabalho, de honrar cada voto, de trabalhar para conquistar aqueles também que não votaram, porque a gente não é vereador só das pessoas que votaram. A gente é vereador também das pessoas que não votaram, a gente é vereador da cidade toda. Eles tentam, às vezes, colocar, o vereador é do Engenho, o vereador é do Camargo, do Imperial, não. O vereador é da cidade. É claro que morar, o vereador só pode morar em um lugar, mas exatamente. Ser vereador, ele tem que atuar pela cidade toda. É isso aí. Vereador, eu tenho que fazer uma pausa agora para o nosso intervalo, mas eu queria deixar aqui uma pergunta para o senhor refletir e responder quando a gente voltar desse intervalo. O senhor falou bastante sobre a sua atuação como vereador, como assessor, perdão, e como isso te preparou, né, politicamente para chegar onde o senhor está hoje. Eu queria saber como que o senhor usa essa experiência como assessor para preparar a equipe que hoje assessora o senhor. Qual tipo de conversa o senhor tem para passar um pouco disso para eles e que eles façam a melhor assessoria possível para o vereador. Então, vai pensando aí que daqui a pouco eu quero saber dessa resposta. Claro. Então a gente faz essa pausa rapidinho e já a gente volta para retomar nossa conversa com o vereador Levi Goberti. Não sai daí.
De volta com o programa Perfil, hoje o nosso convidado é o vereador Levi Goebert. No primeiro bloco falou um pouquinho sobre a vida dele aqui em Barueri, nascido e criado aqui na cidade. Falou dos desafios que enfrentou para chegar até o cargo de vereador, até de laje, ele já caiu buscando voto. Mas na saída, no fim do primeiro bloco, eu deixei uma pergunta para o senhor para explicar um pouco para a gente como a sua experiência como assessor te ajuda no treinamento da sua assessoria, né? Claro. Comenta um pouco sobre isso pra gente, por favor. Essa é uma pergunta bem interessante, Erickson, porque eu tive dos dois lados, né? Hoje eu estou como vereador, mas eu entendo também a situação de como é ser um assessor. Então isso facilita bastante para mim o diálogo com eles. O que eu converso bastante com eles? Que eu não sou vereador, eu estou vereador. Eles não são assessores, eles estão assessores. Então a dependência de uma reeleição é a nossa conduta aqui dentro. É a forma que nós trabalhamos, que tratamos a população, que são os verdadeiros patrões, que são as pessoas que confiaram o voto de confiança na gente. Então, eu falo para eles a importância do tratamento, da responsabilidade de como vai lidar com o assunto da população. Falo para eles da educação, em primeiro lugar, da devolutiva, porque a devolutiva ela é necessária. Porque às vezes nem tudo a gente consegue resolver. Mas você tem que ir lá e dar um retorno, positivo ou negativo, e explicar para a pessoa o motivo que deu ou não deu para ser resolvido o caso dela. Então, eu acho que política é vínculo, política é respeito, política é cuidado. Então, tudo isso que eu vivi dentro de um gabinete, eu tento passar para eles, essa responsabilidade, que só depende do que a gente for fazer aqui dentro, do que como a gente vai se comportar com a população. E é fundamental esse bom vínculo do vereador com a assessoria, porque o assessor muitas vezes é o rosto do vereador lá fora, porque não dá para a população, para todo mundo ter acesso ao vereador, muitas vezes esse acesso é via assessor. Então, se o assessor atende bem, o vereador fica com uma boa imagem, mas se ele atende mal, respinga também na imagem do vereador, né? Com certeza, e é o que você falou, infelizmente eu gostaria de ter em todo canto, mas a gente acaba não conseguindo, devido aos compromissos também, às reuniões, e o que você falou é a pura verdade, o assessor ele acaba sendo o espelho do vereador lá na rua, então a conduta dele lá é muito importante, que se ele fizer um bom trabalho, vai respingar positivamente no vereador. Agora, se ele fizer um trabalho ruim, com certeza, quem vai ficar como ruim não é ele, é o vereador. Já falou aqui da sua experiência como assessor, agora vamos falar do seu início de experiência, da sua experiência como assessor e agora do seu início de experiência como vereador. O senhor foi eleito, diplomado, na posse, inclusive estava de muleta ainda, eu me lembro, por conta do acidente. Como foi sua chegada aqui, a recepção pelos vereadores que aqui já estavam? Claro que o senhor já conhecia muitos por já ter trabalhado aqui na Câmara como assessor, mas como foi essa acolhida dos vereadores reeleitos aos vereadores que estavam iniciando o primeiro mandato? Foi, que nem você falou, a maioria eu já conhecia, mas no geral foi uma acolhida muito, muito bacana, eles me acolheram muito bem, abraçou os mais novos, que a gente entrou em 6 mais novos, né? Comigo 6, então os mais velhos a gente acaba adquirindo experiência, o próprio Zulfo, o Toninho, que são vereadores já experiente, conversa muito com a gente, e isso é muito bacana. E logo nas primeiras sessões, o vereador já apresentou um projeto de lei que foi aprovado, já virou lei municipal e já está em vigor, né, vamos dizer. A lei que obriga as empresas, a concessionária de energia elétrica, a organizar a fiação nos postes. A gente sabe que por ali passa não só a fiação elétrica, mas passa cabo de dados, de telefonia, uma série de outros serviços que a concessionária, muitas vezes as pessoas não sabem, a concessionária de energia elétrica, no nosso caso a Enel, ela aluga o poste para essas empresas. Então ela não está fazendo um favor, ela está recebendo dinheiro para aquilo, né? E esse projeto obriga essa concessionária a organizar, a identificar esses cabos. Como é que surgiu essa ideia? O que o senhor pretendia quando apresentou esse projeto de lei? Claro, é que nem você falou, não é favor, é uma obrigação deles organizar. A gente andando pelos bairros, a gente vê a poluição visual da nossa cidade com esses fios. Você precisa trocar uma internet, você precisa trocar uma TV a cabo que você não está satisfeito com o trabalho deles, eles vão, trocam e continua com aquela fiação antiga lá, não se preocupam em tirar e aquilo vai acumulando, sem contar os riscos, muitos fios soltos, o motoqueiro passa, cai, acidentes graves, às vezes pode custar até a vida de algumas pessoas. E eu não acho certo
eles recebem por isso, então eles têm que dar um bom trabalho, eles têm que fazer um bom trabalho, eles têm sim que retirar os fios que estão em desuso, que não são mais utilizados, porque deixa a cidade feia e coloca também a vida da nossa população em risco. E às vezes esses fios se rompem, ficam pendurados lá, a gente não tem obrigação de saber se aquele é fio elétrico, se é de dados. E o medo de chegar perto? Tem medo de chegar perto, o trânsito fica um horror, para quem está andando na calçada, se o fio estiver ali também é um risco, né? Criança. Exatamente, e não só apenas esse projeto, mas nós agora, a nossa função é fazer acontecer, é ser duro com eles, é fiscalizar a empresa para eles entenderem que eles não estão fazendo nenhum favor para a nossa população. Eles têm a obrigação de fazer de dar um serviço de qualidade para o nosso povo. Esse projeto foi aprovado no primeiro semestre de 2025 e o texto diz que as empresas vão ter 24 meses para se adequar. Então, exatamente, passado esse prazo, vai chegar a hora do vereador também fazer essa fiscalização e cobrar. Exatamente. Nós demos justamente esse prazo para eles ter como se organizar, para eles não ter a desculpa, a gente não teve tempo de se adaptar. Não. São 2 anos. 2 anos, exatamente. Passando esses 2 anos, com certeza essa casa de lei vai ser muito firme para que a lei seja cumprida, porque a lei é para todos. E o vereador, a função dele não é só criar a lei, mas também fiscalizar o cumprimento dela. Né? Com certeza, porque não adianta você criar e não fiscalizar, não vai acontecer. Então nós temos sim que fazer o nosso papel, que é de fiscalizador, que é o nosso maior papel, né? Além desse projeto de lei, o vereador apresentou muitas indicações também. A indicação, para quem está nos assistindo, é um documento que o vereador apresenta propondo soluções, melhorias, sugestões que ele encaminha ao prefeito para melhorar a qualidade de vida das pessoas e melhorar a cidade como um todo. Uma delas chamou bastante atenção, que é a criação de uma ala separada para as mães que ou sofreram um aborto na hora do parto, ou que a criança já nasceu sem vida, ou às vezes até que ela morreu ainda no ventre da mãe, mas ainda assim precisa passar por um procedimento de parto, e muitas vezes essas mães são colocadas em alas da maternidade comum, ao lado das mães, e ficam lá recebendo a criança para amamentar, e aquela mãe que perdeu o filho, vendo tudo aquilo, acaba sendo muito mais doloroso, né? O senhor se inspirou em algum exemplo? O senhor viu esse tipo de ala funcionando em algum lugar? Sim, eu vi na cidade de Goiânia. Já existe esse projeto, e o que era para ser o dia mais feliz da mulher, que é o dia que é o nascimento do filho, que é o que a gente tem mais de importante na vida, acaba sendo o dia mais triste. Imagine só uma mãe que sofre um aborto, que infelizmente o filho não vem saudável, não acaba não gerando, estando junto com aquelas mães que estão amamentando. Você imagine psicologicamente a cabeça daquelas mães vivendo essa situação. É uma camada a mais de sofrimento para ela, né? Exatamente. Ela queria muito que o filho dela estivesse ali, não está. Ela está convivendo com as outras mães que estão. Então é muito duro. Então eu conversei com o prefeito a respeito dessa indicação já pessoalmente. O prefeito vai estar construindo, o Beto Pitelli agora vai estar construindo uma maternidade aqui próximo ao HMB, ao centro de diagnóstico ali. E essa maternidade ela já vai ter essa ala separada para essas mãezinhas que infelizmente sofrem tanto com um momento tão difícil que é essa situação. E não só o espaço físico ali, mas é fundamental também treinar essa equipe, né? Porque a abordagem de uma mãe que perdeu o filho é completamente diferente da mãe que acabou de dar luz ali, uma criança que está viva, né? É verdade, Alex. A abordagem, o funcionário, o tratamento é até mais importante que a própria ala. Então você falou uma coisa que é muito importante. Com certeza tem que ser funcionário treinado, capacitado, porque é um momento terrível. E essas mãezinhas, ela merece todo o respeito do poder público da nossa cidade e vai ter esse respeito, você pode ter certeza disso. O senhor falou agora dessa obra que o prefeito pretende dar início. Tem uma outra obra também fundamental que, ao que tudo indica, vai sair do papel, que é uma reivindicação muito antiga, que o senhor já apresentou a proposta nesse ano, mas outros vereadores também já apresentaram, que é uma briga antiga dos moradores ali da região do Engenho Novo, do Chácaras Marco, que é para ter uma ligação com Alphaville direto, né, sem ter que passar aqui pelo centro de Barueri ou pela Castelo Branco. E aí seria uma ponte ligando o bairro da Chácaras Marco à Via Parque. Que tipo de desafogo essa ponte vai trazer para o trânsito dali daquela região? Exatamente. A nossa região ela está sofrendo bastante com o crescimento da população, que é natural. É uma cidade que todo mundo quer vir morar, é uma cidade muito boa para se morar, e a gente está tendo muitos prédios, muitas construções verticais.
Eu, sendo morador daquela região, já sofro com o trânsito. E principalmente o Alphaville hoje é uma cidade flutuante. Hoje uma boa parte da nossa população, ela trabalha lá. Então hoje o que a gente temos aqui, para nós que moramos naquela região, é a ponte aqui perto do Açaí e a Castelo Branco. E não está dando mais conta. Você vê, temos obras agora da Via Oeste também, da Cioeste, né? Que está acontecendo aqui na Castelo, que deixou o trânsito parado. Então, é olhando essa situação que a gente conversou com o Beto, conversou com os vereadores também que já entraram com essa indicação aqui, que Alphaville, por ser o nosso maior polo industrial, precisa de uma nova entrada, porque senão vai travar. E o prefeito imediatamente concordou, esse projeto já vinha em pauta há algum tempo, e agora, com essa conversa com o Elvis, parece que vai sair do papel e vai acontecer. Vereador, tinha muita coisa para falar ainda. Tem SESI e SENAC em Barueri, Parque Municipal no Jardim Califórnia, base da GCM no Engenho Novo, mas infelizmente vai ter que ficar para uma próxima conversa, porque nosso tempo aqui é curto, infelizmente. Então quero agradecer muito sua presença, sua gentileza em atender o nosso convite, e vou pedir para o senhor fazer suas considerações finais e deixar seu recado e o seu gabinete à disposição da população. Eu que te agradeço pela oportunidade, parabéns pela iniciativa sua, da Câmara Municipal, de estar convidando os vereadores para falar um pouquinho da sua história, do seu trabalho. Isso é importantíssimo. Agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a nossa população, o nosso povo, que foi quem me deu a responsabilidade de estar vereador em uma das cidades mais importantes do nosso país, a 6ª cidade mais importante do nosso estado. Deus abençoe pela confiança. Colocar à disposição do nosso povo também o nosso gabinete, que é o número 20 aqui na Câmara Municipal, e os 2 escritórios que temos em bairros, um na Capitão Francisco César, no Engenho Novo, e o outro ali na Bacia do Paraná, no São Silvestre. Está à disposição de vocês, Deus abençoe, e vamos junto fazer da nossa cidade de Barueri uma cidade cada vez melhor. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, vereador. E assim a gente chega ao fim de mais um programa Perfil. Obrigado pela sua companhia. Se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara e fica sabendo também o que os vereadores de Barueri estão fazendo pela nossa cidade. E você que nos assiste pela TV Câmara, continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima!